Olá, Israel. Alô? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui à Universidade Federal do Paraná. Queria agradecer a iniciativa de organizar esse seminário internacional com um apelo tão importante da inteligência esportiva. Então, queria saudar meus colegas de mesa e falarmos sobre o tema desse painel aqui hoje, que é Rede Nacional de Treinamento. Então, como o Raimundo bem falou, quando a gente fala de rede, a gente está falando de um sistema como um todo. Sistema que é formado de centros, centros de treinamento, são núcleos, e onde é fundamental agregar a inteligência a esse sistema. Eu sou um atleta formado em clubes, represento aqui também hoje o Comitê Brasileiro de Clubes. Então, acho que a primeira matriz no Brasil de formação de atletas e de centros de treinamento são os clubes. Tem uma estrutura notável em todo o território nacional, alguns ou vários, diversos, verdadeiros centros de excelência em esporte, porque eles têm tradição, vários desses clubes são mais do que centenários, então atuam naquela modalidade há muito tempo, possuem a infraestrutura, quase sempre erguida e mantida com recursos próprios, recursos privados dos seus associados, e possuem equipe técnica. Então, a estrutura dos clubes é valiosa. Se a gente analisar a participação dos atletas brasileiros que estiveram Rio 2016, e o número é praticamente igual ao que foi em Londres 2012, Pequim 2008, 80% ou um pouco mais da equipe olímpica brasileira é oriunda e formada em clubes. Ou seja, a importância dos clubes no sistema é fundamental. Tem clubes como o Esporte Clube Pinheiros, que é um verdadeiro centro nacional, uma usina. Lá praticam 17 modalidades olímpicas. Minas Tênis Clube, com as suas 4 sedes, uma estrutura colossal que eles têm. Basta notar que o Minas Tênis Clube, embora seja lá em Belo Horizonte, foi onde a equipe olímpica inglesa usou como a área de adaptação, aclimatação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Clube de Regatas Flamengo, que além do futebol tem uma atuação destacada em várias modalidades. Remo, natação, judô, ginástica. A Sojipa, que foi citada aqui pelo Raimundo, um clube quase bicentenário, um clube com uma estrutura enorme, ginástica, judô, tantas outras modalidades. Grêmio Náutico União. Então, isso citando alguns. E estou falando em clubes multiesportivos, são clubes poderosos. Tem também muito conhecimento localizado em pequenos clubes. Da minha modalidade, por exemplo, que eu tenho origem, que é a vela, se a gente notar, tem 2 pequenos clubes, um que tem 300 sócios, que é o Yacht Clube Santo Amaro, na represa Guarapiranga, em São Paulo, que só aquele clube, que tem 300 sócios, produziu 8 medalhas olímpicas. Toda a estrutura deles funcionando. Tem o pequeno Rio Yacht Clube Niterói, conhecido como Sailing, que é o meu clube, 9 medalhas olímpicas. Então, é notável ver como é que você tem ali núcleos de excelência esportiva, são centros de treinamento com vocação específica para aquela modalidade. Então, potencializar o sistema é muito importante. Então, aqui em Curitiba, você tem clubes, assim, citando, Curitibano, Sociedade Thalia, Santa Mônica, Duque de Caxias, Círculo Militar, Sociedade Hípica, impressionante, Graciosa. Então, são clubes que realmente são usinas de formação de atletas. Então, o papel que tem hoje nesse sistema de clubes, especificamente o Comitê Brasileiro de Clubes, começou a descentralizar recursos desde 2014. Então, passando para os clubes, recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, o sistema lotérico, para que os clubes possam ter apoio para aquisição de equipamentos esportivos, material esportivo, participação em competições esportivas. Criou-se um sistema de campeonato brasileiro interclubes, em faixa etária de formação e recursos para apoiar os clubes com relação a recursos humanos, que também é importante. Então, os clubes têm um papel notável no sistema. Temos que ver também as outras matrizes, não menos importantes, como, por exemplo, as Forças Armadas. A gente pensar que a primeira medalha olímpica do Brasil tem origem
no Guilherme Paraense, oficial do Exército Brasileiro. Na minha infância, meu ícone, assim, atleta olímpico, que nós tínhamos um orgulho enorme, era o João do Pulo, né? O João Carlos de Oliveira, sargento do Exército Brasileiro, chegou a tenente. Então, as Forças Armadas estavam adormecidas durante um período e distantes do esporte. A sua estrutura esportiva, que é também de grande relevância, atendia só à formação da tropa. Eu ajudei a conceber o programa Força no Esporte em 2002, que foi ganhando terreno, evoluiu, e hoje o programa Força no Esporte tem um trabalho de base, um trabalho social importante, mas eles têm um programa também mais vocacionado ao esporte de rendimento, que é o programa olímpico, eles chamam de Prolimp. É muito importante, porque é um programa que hoje detecta, em parceria com as confederações, os talentos esportivos. São atletas que já foram detectados, já estão em padrão pan-americano, classificatório para a Olimpíada, que recebem o apoio das Forças Armadas, passam a treinar lá, passam a receber a questão da disciplina, da formação militar. Muitos aqui acharam estranho, em Pan-Americano, Olimpíada, o pessoal batendo a continência, mas são atletas que receberam um apoio muito importante, psicológico, médico, hospitalar, e hoje a equipe militar brasileira é uma equipe poderosa. Basta ver que o Brasil, com essa equipe militar, sagrou-se campeão, né, nos Jogos Mundiais Militares em 2011, mas estava no Rio de Janeiro, competindo em casa, cheio de atletas civis que entraram na estrutura militar, mas entraram e usam a farda e respeitam e têm a disciplina, e o crescimento foi sustentável, que bastou ver que nos Jogos Mundiais Militares seguintes, que foi em 2015, o Brasil foi segundo lugar, só perdeu da poderosa Rússia, e ainda superou a China, ou seja, a gente está num patamar muito elevado com relação ao desporto militar. Então, você tem centros, hoje em dia, de treinamento de altíssimo nível no Exército, Escola de Educação Física do Exército, junto com o Centro de Capacitação em Educação Física do Exército, da Comissão Desportiva do Exército, na Fortaleza São João, no Rio de Janeiro. A Marinha, também no Rio, tem o Cefam, que é o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes. Aquele ali é um autêntico centro em treinamento, com toda a estrutura e o apoio, inteligência agregada, onde fica também a Comissão Desportiva da Marinha. Força Aérea tem o NUICAF, na Comissão Desportiva da Aeronáutica, também no Rio. Então, são estruturas que realmente se consolidaram e precisam cada vez mais interagir com o sistema de COB, de Paralímpico, né, e com as confederações, que têm que ter um uso sustentável dessa parceria com Forças Armadas. De lá para cá, nós verificamos que algumas confederações foram criando os seus próprios centros nacionais. A primeira que me chamou a atenção é de uma confederação um tanto quanto inexpressiva, do ponto de vista de popularidade, que é o beisebol. Eu, quando fui secretário em São Paulo, fiquei surpreso ao conhecer o Centro Nacional deles de Beisebol e Softball em Ibiúna. Estrutura perfeita, adequada ao beisebol, enxuta e mantida com recursos privados, recurso da Yakult, que é investidora. Mais tarde, eu também pude ajudar quando o voleibol criou seu Centro Nacional em Saquarema. Centro esse que deu super certo, né? Até hoje é usado amplamente pelas equipes de base e também as equipes de alto rendimento, seleções do vôlei, e que também já foi disponibilizado para outras confederações terem como núcleo para treinamento. De lá para cá, várias confederações foram criando as suas bases nacionais. Então, o judô tem uma base em Lauro de Freitas, na Bahia, outra base em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Aqui o Tomazini representando o COB, a canoagem. Tomazini, depois que me corrija, vocês têm base em Lagoa Santa, né, Minas Gerais, base aqui em Curitiba, né, no Parque Iguaçu, e São Paulo. E outras itinerantes que eles vão levando para poder descobrir talentos. Então, a canoagem tem bastante diversificada nas suas modalidades internas. E os comitês olímpico e paralímpico passaram, então, a cuidar dos seus próprios centros nacionais. O COB passou a ter, no Parque Aquático Maria Lenk, que foi erguido para os Jogos Pan-Americanos, a sua estrutura principal do Centro Nacional, para várias modalidades. Ali funcionou o Time Brasil, que foi uma estrutura de grande importância na preparação da equipe brasileira para os Jogos Olímpicos Rio 2016, e de lá para cá conseguiram diversificar
aquela estrutura, não apenas no Maria Lenk, mas assumindo vários espaços, né, deixados lá do legado olímpico, a GLO do Ministério do Esporte fazendo essa parceria. É o caso do ciclismo, né, que hoje em dia a gente costuma ver pela imprensa e pelos blogs só o lado ruim da história, né? O velódromo, que disseram que seria um grande elefante branco, que infelizmente pegou fogo 2 vezes na sua cobertura, então teve um período paralisado, danificado. Então a imagem que ficou que aquilo ali foi abandonado, que o Parque Olímpico ficaria igual ao da Grécia, que passado alguns anos ficou destruído, em ruínas. Você vai hoje lá no velódromo, que é um velódromo de altíssimo nível, sediou recentemente a etapa do Mundial, né? Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico, evento que eu vi um vídeo de altíssimo nível. E a equipe hoje olímpica de ciclismo treina lá, então ativamente treinando naquele velódromo. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, que quando concebeu um centro nacional, eu confesso que a primeira vez que eu vi a planta e a primeira vez que eu visitei a obra lá na Imigrantes, em São Paulo, imaginei, poxa, mais um elefante branco, né? Nós temos aqui no Brasil uma grande manada deles. O futebol deixou vários, né, da herança da Copa do Mundo. Então, quando eu vi aquele centro daquele tamanho, surgiu a preocupação. Mas era um projeto prioritário do Comitê Paralímpico Brasileiro, que teve como parceiro direto inicial o governo do Estado de São Paulo, recursos da União, do Ministério do Esporte, e até hoje o Comitê Brasileiro de Clubes vai apoiar com a verba que ele tem direito na área de esporte paralímpico para poder agregar, concentrar esforços para aquilo ser, né, realmente marcante. E hoje é uma realidade. O elefante branco, você vai hoje lá, é um colosso. Acho que poucos países têm uma estrutura de um centro nacional esportivo paralímpico, né, daquela magnitude, daquela relevância que o Comitê Paralímpico tem hoje. Então, mostrando essa base toda, a gente chega à conclusão que era fundamental a atuação do Ministério do Esporte, para concatenar, para criar uma lógica para isso tudo. Então, esse projeto que o Raimundo aqui apresentou, que passou a ser prioritário do Ministério do Esporte, que é a chamada Rede Nacional de Treinamento, que tenta criar uma coerência para isso tudo. Então, os centros olímpicos em treinamento, tem um centro olímpico no Rio de Janeiro que eles apoiam, mantendo com recursos, tendo um esforço concentrado, né, mantendo ativas as arenas 1, 2 e 3 do Centro Olímpico da Barra, o Centro Olímpico de Tênis, como eu falei agora, o Centro Olímpico de Ciclismo, que está lá, parte no Velódromo do Rio, parte em Indaiatuba. Então, essa é a parte que fica na Barra. Lá em Marechal Deodoro, então, está ativo o Centro Olímpico de Tiro, de Hipismo, de Pentatlo Moderno, de hóquei sobre a grama, de canoagem slalom. Canoagem slalom, eu só vi imagens, Tomasini, eu não estive lá ainda pessoalmente, mas você criar um rio artificial com corredeiras, atendendo a todas as especificações da Federação Internacional e manter aquilo funcionando, e vocês voltaram já a competir lá, fizeram etapa do circuito mundial, é notável, porque havia um medo enorme que aquilo fosse perdido após as Olimpíadas. Aliás, a canoagem slalom no Brasil tem, acho eu, 2 das melhores raias do mundo, além da raia olímpica do Rio, a raia que vocês têm em Foz do Iguaçu, que é aquele canal lá da Piracema, que é obrigado a ter por questão ambiental, que foi convertido para a parte do ano ser usado como um centro olímpico em canoagem slalom, um espetáculo, né, a estrutura disso. Então, outras confederações que foram tendo as suas estruturas nacionais, outros centros nacionais que foram erguidos no Brasil, também colossais, como foi o caso do Centro Olímpico de Fortaleza, o de São Bernardo do Campo, você tem lá equipes de atletismo, handebol, ginástica, mas a preocupação normalmente, o recurso que vem do Ministério do Esporte, muitas vezes há uma tensão, há uma pressão da classe política. Político, não sei por que, adora engenharia, construção, prédio, basta ver que o Lava Jato passa diretamente por todas ou por várias, né, dessas empreiteiras. Então, há uma vontade enorme de construir. Construir é fácil com dinheiro. O que é difícil? É manter, é o custeio, é você garantir, né, um uso inteligente e sustentável daquelas instalações. O Brasil hoje tem um acervo
de quadras esportivas, quadras cobertas, ginásios, centros olímpicos, centros de treinamento, centro de qualquer coisa, municipal, estadual e federal, sempre vem alguém, constrói aquilo, inaugura uma festa, e o dia seguinte fica abandonado. Então, o difícil realmente é você identificar as estruturas que foram feitas de forma adequada, que tenha acessibilidade, que atenda às normas técnicas daquela modalidade, e você disponibilizar para as pessoas que têm oportunidade, talento, agregar os profissionais em educação física, agregar inteligência ao sistema. Esse, talvez, o maior dilema, o maior desafio que o Ministério tem, está avançando, que hoje eu acho que já traz para todos nós um nível de compreensão e entendimento com relação a isso. O papel das universidades é muito importante. Nós sabemos que a universidade tem um modelo de gestão que não é fácil de você querer colocar nelas um centro nacional em treinamento, agregando para o esporte olímpico, para as confederações. Modelo de gestão de universidades não é fácil. Nós tivemos um parque de esportes olímpicos para a USP, feito para os Jogos Pan-Americanos lá atrás, se perdeu ao longo do tempo. A UFRJ tem estruturas, difícil de você combinar a utilização disso, mas elas têm a parte acadêmica, têm o conhecimento, produzem ciência, pesquisa. Houve no passado a rede Senesp, né, que alguns aqui vão lembrar que várias universidades, então, que atuavam na produção científica com relação ao esporte, tinham a capacidade de interagir com o sistema de comitês olímpico e paralímpico e com as confederações. A rede Senesp foi desfeita, mas nós temos ainda vários núcleos de conhecimento em universidades públicas e privadas, sobretudo universidades públicas, que a gente tem que realmente trazer esse conhecimento para a prática, para que a produção acadêmica não se perca só em produção de livros e teses, mestrado e doutorado, mas que possa ser aplicado, verificado na prática, agregando valor ao esporte brasileiro, e vice-versa. Então, essa é uma questão fundamental, a relação que envolve o sistema público e o sistema privado, sistema de comitês, as confederações, as federações estaduais, o desporto militar, as ONGs, que têm o seu papel também, a Rede S, que tem uma estrutura em todo o país, os clubes, que já citei agora há pouco, e, fundamentalmente, o atleta, que é o grande protagonista de toda essa atividade. Agradeço a atenção de todos, já já a gente volta pelo debate. Muito obrigado.